Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 645 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui na jornada nesse livro de Hebreus, capítulo 5. No último áudio a gente foi do versículo 1 ao 10, falando sobre o grande sacerdote, o sumo sacerdote, e Jesus, que é muito maior do que esse grande sacerdote, esse sumo sacerdote que era da tribo de Levi. E assim, o interessante é que Jesus não era da tribo de Levi. É uma curiosidade, Jesus ele veio da tribo de Judá. E assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, lembra que ele está falando aqui, Jesus nomeou Jesus, né? Deus nomeou Jesus grande sacerdote na ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque era rei e sacerdote. E não podia o rei ser sacerdote e nem o sacerdote ser rei naquela época. Tá? O sacerdote era sacerdote, cuidava das coisas de Deus, e o rei cuidava, né, da administração do povo. Né? Era aquele líder maior do povo. E o rei ele tinha que consultar o sacerdote quando ia para uma guerra, quando ia tomar uma decisão muito importante. Ele tinha que consultar o sacerdote, principalmente em casos de guerra. Né? Saul, por exemplo, não consultou e teve, né, um grande problema. Né? Lá atrás, a gente sabe, foi o primeiro rei de Israel, Saul, e deu bobeira nesse quesito aí, né? Porque ele quis ser o sacerdote. Ele queimou o sacrifício lá, fez coisa que era do sacerdote, não podia. O rei faz coisa de rei, sacerdote faz coisa de sacerdote. Mas Jesus não era da tribo de Levi, não era daquela linhagem que foi separada por Deus para tomar conta das coisas de Deus. Ele era da tribo de Judá, da onde viria o grande rei, aquele rei que era o Messias que ia salvar o povo de Israel. Só que ao mesmo tempo, ele veio também para ser o grande sacerdote. Então, ele é o rei dos reis e também é o grande sacerdote, maior do que qualquer outro. Tá? Porque ele veio da ordem, da linhagem de Melquisedeque, que também era rei e sacerdote. Interessante, né? E hoje nós vamos finalizar o capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 14, são 4 versículos apenas. Vamos lá. Diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Então, esse assunto que ele está falando de grande sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque, tem muita coisa que poderia ser aprofundado, mas ele nem pode aprofundar, o autor nem pode aprofundar, porque eles são pessoas rasas, pessoas que não se aprofundaram na fé, não se aprofundaram nas escrituras. Ele fala aqui, ó, eu não posso continuar esse assunto, por mais que tenha muita coisa, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicar para vocês. Né? Um povo de coração duro, de mente dura, né? Esses judeus que estavam aí, muitos deles desviando da fé em Jesus. Versículo 12: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Olha só, quantas pessoas estão aí há muito tempo com Deus, muito tempo nessa caminhada, devia já ser mestre em vários assuntos, mas não, continua dando cabeçada, continua questionando coisas simples, coisas bobas. E ele continua: mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Olha que triste isso. A pessoa já está há tanto tempo, ó, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. É triste isso, né? Imagina uma pessoa que começou já desde criança, tem o contato com a Bíblia, mas nunca leu a Bíblia inteira. Nunca fez estudos, nunca foi atrás, nunca se interessou, está aí, sei lá, 40, 50 anos de idade, depois de tanto tempo, e ainda é bebê na fé, não entende as coisas, os ensinamentos de Deus. Isso é triste. Tá?
E ele continua nesse mesmo versículo ainda, versículo 12, ele fala: em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Não dá para dar carne para vocês, porque se der vocês vão engasgar, vocês não vão conseguir digerir. Tem que dar leitinho materno, aquele leitinho que é para o bebê. Vocês não querem crescer, não crescem, né? Versículo 13. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. É uma criança que você tem que ficar falando para a criança: não faça isso, não faça aquilo, isso está certo, isso daqui está errado. Olha, gente, quantas pessoas, infelizmente, estão nessa situação. Ainda vivem uma vida de imaturidade. Você vê, às vezes, a pessoa consegue cometer os mesmos erros tantas e tantas vezes, como uma criança. Tá? Isso é triste. Não é isso que Deus tem planejado para mim e para você. Ele quer que a gente se desenvolva, quer que a gente se amadureça espiritualmente. Amém? Versículo 14 para fechar hoje. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. A comida dos adultos é sólida. Tá bom? Ele está falando aqui que adultos são aquelas pessoas que decidiram amadurecer espiritualmente, aquelas pessoas que decidiram crescer, aperfeiçoar a sua fé em Jesus, né? Buscar estudos, buscar uma compreensão mais profunda da palavra. Gente, a palavra tem tanta coisa. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vejo que eu não sei de nada. Porque tem muito mais coisa para eu aprender, cada dia mais e mais. Só que se eu ficar raso, se eu não buscar, eu vou ficar com leitinho para sempre. Eu não quero isso. E você? Espero que você, que está aqui nesse projeto comigo, tenha decisão de aprender mais da Bíblia. E você tenha a decisão de comer comida sólida. Um banquete espiritual para você e para mim. Amém? Então é isso. Vamos fazer uma oração. O cachorrinho aqui deu uma latida, uma atrapalhada, mas vai assim mesmo. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este banquete, Pai, por esta comida maravilhosa que o Senhor nos dá entendimento, nos ajuda a desejar, nos desenvolver mais e mais, nos ajuda a digerir a palavra poderosa, a palavra que é uma palavra madura, uma palavra profunda. Nos ajuda a ter uma mente que entenda a tua vontade, que entenda os teus desígnios, os teus desejos para nós. Amém? Que nós possamos digerir aquele pão maravilhoso, pão espiritual. Assim como Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que essas palavras sejam banquetes, sejam comida sólida para nós. Possamos crescer cada vez mais e que queiramos buscar esta profundidade, este desenvolvimento na palavra de Deus. Amém? Aceitamos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Então fechamos o capítulo 5 de Hebreus, tá bom? E até o próximo dia do projeto, começando o capítulo 6, tá bom? Chama mais gente aí para entrar nessa jornada com a gente. Um beijo no coração, fica com Deus.